Olá, sou a Cláudia, tenho um canal aqui no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Já peço para você se inscrever, apertar o sininho das notificações, dar um like se gostar e compartilhe. O objetivo do canal é trazer algumas provocações para você olhar para você e para sua vida. Gostaria de trazer a temática aqui nesse vídeo sobre medo de viver. Medo de viver, Cláudia? Sim. Tem pessoas que têm medo de viver por vários motivos. Medo de viver, medo da vida, medo da vivacidade, medo da energia, medo de se sentir vivo. E isso pode ter vários aspectos, ela pode, por alguns traumas, por alguns acontecimentos, ela ter morrido diante da vida, morrido emocionalmente. Tem gente que vive fisicamente, mas não está vivendo emocionalmente. É diferente quando alguém está no processo de luto ou está num momento delicado, aí é outro ponto, é outras circunstâncias, né? O que eu trago aqui é essa reflexão. Qual é a sua relação com a sua vida se você está tendo medo de viver? E por quê? Quais são os motivos de você ter medo da vida? É medo de não dar certo, é medo do fracasso, é sua insegurança, é medo do futuro, é medo de ser você. Quantos medos podem estar por trás do medo de viver? E aí você tem que olhar para você entender o que está por trás do seu medo de viver. Você já parou para pensar nisso? Que medo tem atrás do medo de viver? Ou eu diria, é muito mais complexo, porque de repente eu tenho medo de não viver aquilo que eu tenho que viver e aí eu não vivo. Ou se não, eu tenho medo de ser eu, né? Ou eu tenho medos aprendidos numa sociedade, numa família, que você tem medo das suas escolhas, você tem medo de ser você, você tem insegurança, ou você está vivendo uma máscara e você nem conheceu o seu jeitão de ser e você se distanciou tanto de si que você perdeu o sentido até da vida, porque você perdeu você. É muito complexo, mas é um convite importante, fundamental, porque eu atendo muitas pessoas que têm medo de viver e elas se escondem na vida, ela foge da vida, ela busca válvulas de escape, ela se anestesia de várias formas para não acolher a vida que há nela. Você pode fazer de tudo para fugir da vida. Você pode se esconder da vida, você pode fugir de si. E aí a pergunta é o que aconteceu ou o que está acontecendo com a sua vida? O que está acontecendo com você para você ter tanto medo de viver? Repense, reflita. Se você conhece alguém que está passando por isso, às vezes é necessário até uma ajuda profissional, né? É importante redes de apoio, pessoas que ficam próximas, né? Para que eu possa fazer esse trabalho, desenvolver a vontade de viver o sentido da vida, de não ter tanto medo de viver. Né? Existem muitas pressões, cobranças, o que o outro diz, o que você tem que fazer, e de repente a pessoa se permite se escondendo da vida, não aceitando a si do jeito que é, não encarando o que tem que encarar, não se arriscando, e aí ela vai se fechando na própria vida e não vive. Então, o ato de viver ele é corajoso, ele requer coragem. E diante de tantas pressões, de tanto que dizem o jeito que você tem que ser e viver, muita gente acredita mais no outro do que a si mesmo. Então ela vai ficando com medo, medo, medo e se fechando para a vida. E quanto mais ela se fecha, menos ela desenvolve ela, mais ela fica insegura e mais ela entra nesse círculo, até um círculo vicioso do medo da vida. A vida dá medo. Porque a vida dá medo? Se pergunte sobre isso. Quais são os seus medos da vida? Por que você tem medo da existência? Por que você tem medo de ser você? O que aconteceu? Você quer trabalhar para desenvolver e sair disso?
voltar a ter coragem de viver, voltar a ter coragem de ser você. Não ter tanto medo da vida, porque a vida, ela é dada para você, você tá aí com ela. Talvez você se pergunte, mas eu não pedi. Mas ela está aí. O que você faz com a sua vida? Dá para aprender? Você acredita que dá para deixar de ter medo? Você já passou por essa experiência? Deixei de ter aquele medo. Que bom, porque eu também acredito que as pessoas possam deixar de ter medo. Medo aprendido, medo vivenciado, medo praticado. Porque, na verdade, eu acredito que o ser humano ele é capaz de mudar-se. Então, você é capaz de deixar de ter medo da vida e poder viver a vida de uma forma mais leve e aberta para viver. Se você é um cara excessivamente controlador, você tem medo da vida, porque a vida também é uma surpresa. A vida é uma abertura, a vida é o não saber, a vida é sem garantias, a vida é uma aventura. Se você quer controlar excessivamente a sua vida, aí já pode ser pano pra manga para você ter medo da vida, porque você quer controlar a sua vida. Você quer que a sua vida fique fechadinha no jeito de controlar, de ser. E a vida é mais que isso. A vida é surpresa, a vida é caminho. O caminho se faz caminhando, a vida se faz vivendo. Repense se você tem coragem de viver e de que é possível romper o medo da vida e se abrir para a vida. Forte abraço.